Tem gente que te machuca, te faz duvidar de si mesmo e depois age como se nada tivesse acontecido. Como se a culpa pelo que você sentiu fosse exclusivamente sua. Já se sentiu assim? Como se estivesse vivendo uma guerra silenciosa, onde você apanha em silêncio e ninguém percebe? Se essa sensação te persegue, esse vídeo foi feito especialmente para você. Você vai descobrir agora as verdades ocultas por trás de quem te fere. Verdades que vão virar sua visão do avesso. Muitas dessas pessoas que cruzaram seu caminho deixaram marcas profundas. E você passou tempo demais tentando entender o porquê. Mas talvez a pergunta nunca tenha sido o que eu fiz. E sim, quem são essas pessoas? Esse vídeo vai te mostrar por que elas te escolheram como alvo, quais são suas reais intenções e, o mais importante, como você pode virar esse jogo a partir de hoje. O que vem a seguir não é um simples desabafo, é um manual de lucidez. Prepare-se para entender o que ninguém nunca te contou. E quando tudo isso fizer sentido, você nunca mais vai permitir esse tipo de presença na sua vida. Então já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com quem precisa abrir os olhos e confere o conteúdo exclusivo que eu deixei no comentário fixado. Agora, respira fundo e se prepara, porque a primeira verdade vai fazer você olhar para trás e entender tudo. Quem te machuca revela mais sobre si do que sobre você. Certa vez, uma mulher me contou que passou anos tentando entender por que o marido sempre diminuía suas conquistas. Quando ela era promovida, ele ficava em silêncio. Quando recebia elogios, ele mudava de assunto. E quando ela demonstrava felicidade, ele arrumava um jeito de trazer um problema para a mesa. Ela achava que o problema estava nela. Talvez estivesse sendo arrogante, talvez exigindo demais. Mas a verdade é que ele não suportava vê-la crescer, porque isso expunha tudo o que ele mesmo não era. Muita gente que te fere não está reagindo ao que você faz, mas ao que você desperta. Sua luz incomoda quem vive nas próprias sombras. Sua coragem provoca quem vive travado pelo medo. A pessoa que tenta te diminuir, na maioria das vezes, está tentando te puxar para o tamanho da insegurança dela. Isso não é sobre você ser errado, é sobre você ser espelho de algo que ela não quer ver. É duro aceitar isso, porque fomos ensinados a buscar aprovação, principalmente de quem está próximo. Mas a busca por aceitação pode se transformar em prisão. E enquanto você tenta consertar o que não fez, quem te machuca continua livre para repetir. O erro é pensar que, se você mudar, o outro vai mudar também. Não vai, porque o que incomoda essas pessoas não é o que você faz, é quem você é. Você precisa parar de olhar para dentro tentando encontrar o que fez de errado. Comece a observar quem são essas pessoas que tentam apagar você. O comportamento delas fala mais do que 1000 desculpas. Como dizia Epicteto, o que perturba os homens não são os acontecimentos, mas a visão que eles têm dos acontecimentos. Ou seja, não é você que causa o problema, é o modo como elas interpretam a sua existência. A melhor resposta que você pode dar a quem te machuca é crescer, é continuar brilhando mesmo sob críticas, mesmo sob silêncio, mesmo sendo alvo. Quando você entende que a dor que tentam te causar é reflexo de uma dor que não é sua, você se liberta. E essa liberdade assusta, porque ela tira o poder das mãos de quem sempre tentou controlar você. E falando em controle, existe um tipo de crueldade que vem mascarada de piada. É sobre isso que vamos falar agora. A crueldade disfarçada de brincadeira é um alerta silencioso. Você já ouviu algo como: "Foi só uma brincadeira, você que é muito sensível"? Essa frase já destruiu autoestima, calou pessoas fortes e fez muita gente duvidar da própria sanidade. O pior tipo de crueldade não é a que vem em gritos, é a que chega sorrindo,
aquela piada que te expõe na frente dos outros, aquela brincadeira que te faz virar motivo de risada enquanto você engole em seco, tentando entender se está exagerando ou se está mesmo sendo humilhado. Esse tipo de comportamento não acontece por acaso. Existe uma intenção por trás da piada maldosa. Quem faz isso está testando até onde pode ir, medindo a sua reação. Eles jogam o veneno com um sorriso no rosto e ficam observando se você vai engolir calado. E quando você reage, te chamam de dramático. Quando você se cala, se sentem mais fortes. É um ciclo perverso, onde você começa a duvidar até da sua própria dor. Muitos de nós crescemos ouvindo que é só ignorar ou que quem ama brinca. Mas o problema é que essas brincadeiras repetidas vão se transformando em pequenas facadas invisíveis. Você começa a pisar em ovos, a controlar suas palavras, a esconder partes suas com medo de virar alvo. E sem perceber, você vai se apagando. Vai se moldando à expectativa de alguém que só quer te manter pequeno. Sêneca dizia: o insulto só nos fere quando consentimos em senti-lo. Mas como não sentir quando a ferida é constante? A resposta não está em endurecer o coração, mas em abrir os olhos. A crueldade disfarçada não deve ser tolerada. A sua sensibilidade não é fraqueza, é radar. Quando algo te fere, mesmo que disfarçado de humor, é sinal de que você está sendo atacado. E quem te ataca sorrindo é mais perigoso do que quem te enfrenta diretamente. Se você quer se proteger, comece a identificar esse padrão. Repare em quem sempre tem uma piada às suas custas, quem sempre solta comentários sem maldade, mas que te fazem se encolher. Essas pessoas não merecem sua explicação, merecem distância. Respeite o seu incômodo. Ele é o alarme do seu próprio valor. E já que estamos falando de ataques sutis, vamos aprofundar agora numa verdade que poucos têm coragem de admitir. A dor que você sente, eles sentem como poder. Você já percebeu como algumas pessoas parecem mais vivas quando conseguem te ver para baixo? Como se sua tristeza fosse combustível para elas se sentirem no controle? Pois é, para muita gente, o seu sofrimento é uma forma de validação pessoal. Não porque elas querem te ver mal apenas por maldade, mas porque ao verem você quebrado, elas se sentem acima, importantes, fortes. A dor que te corrói, para elas, é um troféu silencioso. Isso é cruel de dizer, eu sei, mas é necessário, porque enquanto você tenta explicar seus sentimentos, tentando manter a relação viva, essa pessoa está medindo o impacto que tem sobre você. Quanto mais você reage, mais ela entende que ainda tem poder. E o que começa como uma simples ofensa vira uma forma constante de controle. Você não está apenas triste. Você está sendo manipulado emocionalmente sem perceber. É por isso que você sente aquele vazio depois de cada discussão. A sensação de que algo está sendo tirado de você. Porque está. Sua energia está sendo drenada por alguém que se alimenta da sua instabilidade. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Mas é difícil encontrar essa força quando sua mente está sendo constantemente invadida, distorcida e enfraquecida. Você precisa entender que não é fraco por sentir dor. Você é humano. Mas é preciso reconhecer quando essa dor não vem da vida, mas de alguém específico. E mais, é preciso ter coragem para tirar essa pessoa do lugar de influência que ela ocupa na sua vida. Você não precisa continuar sangrando para provar que ama alguém, nem permitir que um relacionamento exista às custas da sua paz. A verdadeira força não está em resistir ao sofrimento, mas em parar de aceitá-lo como parte do amor. Quem te ama de verdade não busca sua dor como fonte de poder, mas sim seu crescimento, sua liberdade. E quando você se afasta de quem te controla, pode até se sentir perdido por um tempo, mas é nesse espaço que você começa a se curar.
E talvez agora você esteja se perguntando, mas por que eu? Por que essas pessoas me escolhem? E a resposta pode ser desconfortável, mas libertadora. Porque a próxima verdade é esta: eles não te atacam por acaso. Já se perguntou por que certas pessoas parecem ter uma obsessão em te diminuir? Porque mesmo quando você está em silêncio, elas encontram algo para criticar. Porque o simples fato de você existir já parece ser um incômodo. A verdade é que o seu brilho, mesmo que você nem o perceba, revela a escuridão de quem se recusa a evoluir. Você não é odiado pelo que faz, mas pelo que representa. Você representa o que eles não têm coragem de ser. Sua leveza machuca quem vive pesado. Sua autenticidade incomoda quem usa máscaras. Sua busca por ser melhor todos os dias denuncia quem parou no tempo. E é por isso que você vira alvo, porque a sua presença, sem querer, expõe a covardia que essas pessoas tentam esconder até delas mesmas. A sua existência é um lembrete de tudo o que elas evitaram enfrentar. Epicteto nos ensinava que é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Pessoas assim não querem ouvir, não querem crescer, não querem mudar. Elas querem que você se encolha para que elas não precisem confrontar a própria mediocridade. E por isso vão usar ironias, críticas veladas e ataques emocionais para tentar fazer você duvidar do seu próprio valor. Mas aqui entra a reflexão mais importante. Até quando você vai diminuir a sua luz para caber no mundo pequeno de quem te despreza? Até quando vai aceitar ser ferido só para não incomodar? Você não nasceu para agradar mentes limitadas. Você nasceu para ocupar o espaço que é seu, mesmo que isso gere desconforto em quem prefere a escuridão. Quando você começa a entender que o incômodo que gera é um sinal do seu impacto, algo muda dentro de você. Você para de buscar aceitação onde só existe competição. Você para de se justificar para quem nunca quis te entender. E mais, você se posiciona, e quem se posiciona assusta, porque mostra que já não está disposto a ser ferido calado. Mas atenção, muitas dessas pessoas sabem exatamente o que estão fazendo. Elas não ferem por acidente, elas jogam um jogo antigo, frio e calculado. No próximo ponto, eu vou te mostrar como isso funciona e como você pode se proteger. Vamos falar agora sobre algo sutil, mas destrutivo: a manipulação emocional. Manipulação emocional é um jogo que eles treinam desde cedo. Você já reparou como algumas pessoas sabem exatamente onde apertar? Sabem a palavra certa para te desmontar, o momento exato para te deixar inseguro e o tom exato para parecerem inocentes? Isso não é acaso, isso é treino. O manipulador emocional parece intuitivo, mas na verdade ele é estratégico. Ele observa, testa, grava suas reações, ele estuda você e você nem percebe. No começo, parece carinho, parece cuidado, parece atenção. Eles elogiam suas qualidades, se aproximam dos seus pontos fracos como quem quer proteger. Mas com o tempo, você começa a perceber um padrão estranho. Quando você está bem, algo acontece para te puxar para baixo. Quando você quer falar, eles te interrompem. Quando você tenta se afastar, eles te puxam com um discurso cheio de culpa. E você começa a se perguntar: será que o problema sou eu? Não é. O manipulador emocional te prende num ciclo onde você se sente sempre devendo. Ele te dá migalhas de afeto e depois cobra como se tivesse te oferecido o mundo. Ele desaparece e quando volta, age como se você fosse ingrato por não estar ali esperando. Ele muda de humor bruscamente e diz que é você quem exagera. E assim, você vai se perdendo dentro da própria mente, tentando entender uma lógica que foi criada para te confundir. Talvez agora esteja passando um filme na sua cabeça. Situações que antes pareciam normais, mas que agora fazem total sentido.
pequenos desconfortos que você ignorou, mas que foram se acumulando como veneno em doses suaves. É exatamente assim que funciona a manipulação, devagar, quase imperceptível. E quando você percebe, já está mergulhado numa teia emocional que parece impossível de sair. Mas aqui está o ponto. A saída começa quando você nomeia o que está acontecendo. Quando você para de achar que está louco e começa a entender que foi manipulado. Quando você enxerga o padrão, você recupera o controle e o manipulador perde o jogo, porque ele só ganha enquanto você não percebe que está jogando. Agora me responda. Você já se sentiu usado por alguém que dizia se importar? Já sentiu que sua bondade estava sendo explorada por quem nunca retribuiu? Pois então prepare-se, porque o que vem a seguir vai tocar num ponto ainda mais sensível, o uso da sua generosidade como arma contra você. A sua bondade é vista com fraqueza por quem não tem alma. E sabe o que é mais cruel? É perceber que aquilo que você tem de mais bonito, sua empatia, seu coração aberto, sua capacidade de perdoar, é exatamente o que certas pessoas usam contra você. É como se, ao notar que você sente demais, elas pensassem: é ali que eu vou apertar. Você oferece compreensão e elas te devolvem desprezo. Você cede e elas exigem mais. Você se doa e elas apenas sugam. Sem culpa, sem limite. Você já tentou se justificar, já tentou explicar suas intenções, já pediu desculpas até por sentimentos que nem eram seus, e ainda assim não foi suficiente. Isso acontece porque, para quem não sente nada, sua bondade é uma brecha. É o ponto exato por onde eles entram. E uma vez lá dentro, destroem tudo com a mesma frieza de quem não se importa em ver você cair. E talvez o pior disso tudo seja o tempo que você investe tentando provar que tem valor, tentando mostrar que merece ser tratado com o mesmo respeito que oferece. Só que respeito não se implora, e bondade não deveria ser um convite ao abuso. Mas é exatamente isso que acontece quando você lida com alguém vazio, alguém que olha para sua generosidade como sinal de fraqueza e não como força. Você começa a perceber que não é você quem está sendo bom demais. É o outro que não tem profundidade para reconhecer o valor da sua entrega. É como regar um solo seco que nunca te devolve nada. E quanto mais você tenta, mais exausto fica. Até o dia em que algo dentro de você grita: chega! E quando esse grito vem, tudo muda. Você começa a entender que a sua bondade não precisa ser desperdiçada, que ela pode e deve ser protegida. Porque quem não tem alma não merece acesso ao seu coração. É aí que nasce a frieza que salva, aquela que te protege, que coloca limite, que diz não sem culpa, não por maldade, mas por sobrevivência. E se você chegou até aqui, talvez esteja começando a sentir essa mudança acontecer dentro de você. Mas existe algo que ainda precisa ser dito. Algo que quase ninguém percebe. Eles testam seus limites, esperando que você não reaja. Quando alguém pisa no seu limite pela primeira vez, pode até parecer descuido, mas quando isso acontece de novo, e de novo, e de novo, deixa de ser acidente, vira estratégia, porque tem gente que não chega chutando a porta, chega aos poucos, vai forçando pequenas concessões, empurrando a linha do que é aceitável, só para ver até onde você vai aguentar sem explodir. E cada vez que você engole, é como se dissesse: tudo bem, pode continuar. Eles testam seus limites de maneira quase invisível. Começa com uma crítica sutil, uma opinião disfarçada de cuidado. Depois vem o comentário que te desvaloriza, mas foi só brincadeira. Logo em seguida, atitudes que te deixam desconfortável, mas você que é muito sensível. E quando você finalmente reage, eles te acusam de exagero, viram o jogo contra você. Você começa a achar que está enlouquecendo, que talvez o problema seja mesmo sua reação. Mas o que está acontecendo ali é uma dança.
uma dança cruel. Um passo de cada vez rumo à sua anulação. Porque enquanto você recua, eles avançam. Enquanto você evita o conflito, eles entendem que tem permissão. E assim vão te moldando ao molde que mais os convém. Submisso, silencioso, cansado. E o pior, com medo de impor limites, como se proteger fosse um ato de egoísmo. Mas olha só, não é. Dizer basta não é rudeza, é amor próprio. E quem se ofende com o seu limite, na verdade, estava se beneficiando da sua ausência de um. Quando você desenha uma linha clara do que é aceitável e o que não é, você não está sendo difícil, você está se salvando. E isso para muita gente é inaceitável, porque significa que o jogo acabou. E talvez você esteja começando a perceber isso. Começando a ver o padrão, começando a entender que você nunca foi fraco, apenas estava cercado de quem se aproveitou da sua força mal direcionada. E é agora que tudo começa a mudar, porque no próximo ponto você vai entender um dos comportamentos mais frios e calculados dessas pessoas. O silêncio deles após te ferir é uma tática, não desatenção. Sabe aquele momento em que alguém te machuca, diz algo pesado, faz algo inaceitável e depois simplesmente some? Te deixa ali sem resposta, sem explicação, sem nenhum olhar de arrependimento? Esse silêncio não é descuido, não é distração, é uma estratégia. Porque o silêncio, usado por certas pessoas, tem uma função específica, te deixar perdido, confuso, carente de resposta. E quando você se vê assim, fragilizado, eles voltam, mas não para pedir desculpas, voltam para recomeçar o ciclo. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Eles lançam a dor, se afastam e te observam se corroendo em dúvida. Será que fui eu que exagerei? Será que estou levando a sério demais? E nessa confusão, você começa a se culpar. Começa a acreditar que de alguma forma merecia aquele tratamento. E quando a pessoa volta com o mesmo sorriso de sempre, você aceita. Porque está com sede de afeto, de validação, de explicações que nunca vêm. Essa tática é uma das mais perversas, porque mexe com o seu psicológico de forma profunda. O silêncio após o ataque funciona como punição emocional. Te isola, te deixa preso nos seus próprios pensamentos, faz com que você duvide de tudo, até do que sentiu. E enquanto você tenta se recuperar, quem te feriu já está em paz, sentindo que tem o controle nas mãos. Mas aqui está o ponto crucial. Ninguém que te ama te deixa sozinho na dor que causou. Ninguém que se importa com você usa o silêncio como arma. O silêncio verdadeiro é aquele que traz paz, não ansiedade. A ausência que te adoece não é descuido, é abuso. E quando você percebe isso, começa a romper com o ciclo. Começa a entender que o que parecia descaso era, na verdade, manipulação fria. É nesse momento que tudo muda, porque você deixa de esperar arrependimento de quem nunca se sentiu culpado. Você para de esperar retorno emocional de quem só veio para sugar. E você finalmente dá espaço para algo novo, respeito próprio. Só que tem algo ainda mais inquietante que você precisa saber, algo que talvez nunca tenha percebido. Quem te machuca te observa mais do que você imagina. Pode parecer que não, mas a pessoa que te fere está sempre te observando, e não é um simples olhar de curiosidade, é vigilância disfarçada. Enquanto você tenta se recuperar, seguir em frente, reconstruir a sua força, ela está ali, de longe, analisando cada movimento seu, porque para quem precisa te controlar, te entender, é uma questão de domínio. Eles prestam atenção no seu tom de voz, no seu silêncio, nas suas pausas. Estão sempre calculando a próxima jogada. É por isso que certas pessoas parecem saber exatamente o que dizer para te desestabilizar. Não é mágica, é observação. Elas estudam suas vulnerabilidades como se fosse um mapa
E quanto mais você reage, mais dados elas coletam. Cada desabafo seu vira munição. Cada verdade que você compartilha, cada dor que você confessa, vira material para ser usado contra você no momento certo. E o mais perverso é que muitas vezes elas fazem isso com um ar calmo, cuidadoso, como se estivessem só preocupadas. Mas por trás da fachada de empatia existe cálculo. A atenção delas não é amor, é estratégia. Porque quem te quer no controle precisa estar um passo à frente. E nada dá mais poder a essas pessoas do que saber que você ainda está tentando entender o que está acontecendo. Só que agora você está vendo com outros olhos. Agora você começa a perceber que os olhares que pareciam neutros estavam carregados de intenção, que o silêncio tinha direção, que a atenção deles não era cuidado, era controle disfarçado. E com essa consciência, você começa a mudar o jogo, porque quem te observa para te manipular depende da sua previsibilidade. E quando você muda o padrão, eles perdem o chão. Comece a guardar mais para você. Deixe que a sua dor amadureça no silêncio da sua reconstrução. Não entregue seus sentimentos a quem não tem capacidade de cuidar deles. Proteja o que é seu. Preserve o que é sagrado em você. E entenda, se eles te observam tanto, é porque você tem algo que eles nunca terão. E talvez agora você esteja se perguntando, mas por que essas pessoas agem assim? O que há por trás de tanta frieza? A resposta é simples, mas difícil de aceitar. Você está lidando com alguém ferido que escolheu te ferir também. É fácil pensar que quem te machuca é simplesmente mau. Mas a realidade é mais complexa e mais perigosa. Você está lidando com alguém ferido, alguém que carrega traumas, frustrações, vazios que nunca teve coragem de encarar. Mas ao invés de buscar cura, essa pessoa escolheu o caminho mais fácil, machucar os outros. E o alvo preferido são aqueles que ainda têm algo puro dentro de si. É difícil aceitar, porque parte de você ainda tenta justificar. Ele teve uma infância difícil. Ela sofreu demais. Ele não sabe amar. Sim, talvez tudo isso seja verdade, mas há uma linha que nunca deve ser ultrapassada. A dor de alguém não dá a ela o direito de destruir a sua. O que a pessoa viveu no passado não pode ser desculpa para te fazer viver um inferno no presente. Há uma escolha silenciosa que essas pessoas fazem todos os dias: repetir a dor ou transformar a dor. Quem te machuca, muitas vezes, teve a chance de fazer diferente, mas não quis. E mais, percebeu que era mais fácil manipular do que se abrir, mais fácil controlar do que confiar, mais fácil destruir do que reconstruir. E se aproveitou do seu afeto, da sua paciência, da sua bondade, porque sabia que você não era como eles. Mas agora você sabe, agora você entendeu. O ciclo não vai parar até que você pare. A cura que essa pessoa nunca buscou não pode ser seu fardo. Você não é o terapeuta de ninguém. Não é sua missão salvar quem não quer ser salvo. E o que parece crueldade da sua parte, na verdade, é o primeiro ato de amor por si mesmo. Cortar o vínculo com quem só sabe entregar dor. O que vem depois é um silêncio diferente. Um silêncio de reconstrução. Um silêncio onde finalmente você começa a ouvir a própria voz. Aquela voz que foi abafada por tanto tempo, aquela que dizia, isso não está certo, aquela que te alertou lá no começo e que agora você está pronto para escutar. E assim termina essa jornada de descobertas com uma verdade que transforma. A dor que te causaram não é o fim da sua história, é o ponto de virada. Você acabou de atravessar um território que poucos têm coragem de encarar. A verdade por trás daqueles que te machucam. Agora você sabe. Nada do que fizeram foi por acaso. Nada do que você sentiu foi exagero. Você foi ferido, manipulado, silenciado. Mas também foi forte. Forte o bastante para continuar.
forte o bastante para buscar respostas. E hoje, talvez pela primeira vez, você tenha entendido que o problema nunca foi você. Você foi alvo por ser luz, por ser raro, por ser inteiro num mundo de metades. E é exatamente por isso que tentaram te quebrar. Mas agora tudo muda. Porque o que te machucava já não te controla. O que te confundia agora se revela. E o que parecia amor, hoje você entende. Era domínio, era dor disfarçada, era um jogo que você não precisa mais jogar. Se você sentiu esse vídeo no peito, então chegou a hora de fazer algo com isso. Pare de aceitar migalhas. Pare de justificar o injustificável. Comece hoje a proteger aquilo que você tem de mais precioso. Você. E lembre-se, você não está sozinho. Tem uma legião de pessoas despertando como você. E juntas estamos reconstruindo a vida. Dessa vez, com consciência, força e respeito. Agora deixe o like nesse vídeo. Compartilha com alguém que você sabe que está sendo ferido em silêncio. Escreve nos comentários: "Eu vejo agora". Isso mostra que você entendeu e que está pronto para virar a página. E não esquece, no comentário fixado tem um conteúdo exclusivo só para quem está pronto para dar o próximo passo. Se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui cada vídeo é uma chave que abre mais uma porta na sua mente. E eu vou estar aqui, sempre, para te lembrar do seu valor. Te vejo no próximo.